porque 1-0, uma bela jogada, gol do Pedro de novo, volta do Gabigol, uma resposta contundente para as últimas declarações bizarras do presidente Landim, mas no final, vaias. Renato, por que tantas vaias? Boa tarde, boa noite, Marília. Boa tarde, boa noite, Mili. Boa tarde, boa noite, Arnaldo. A Mili já está até sorrindo, porque ela adora me ver pistola. Então, no que eu começo a falar, ela já abre aquele sorriso de satisfação. Ô, Mili, você não devia rir, não, porque você também é fã dele. Você é fã do canastrão de novela mexicana. Não vem com você é fã na época do Corinthians, né? Bom, o que acontece é o seguinte, gente, o Tite está diante de um dilema. Ou ele muda o esquema, ou ele muda a maneira que ele está tentando fazer o Flamengo jogar, ou ele cai. Não tem outra solução. É o seguinte, a torcida não aguenta mais ver o Tite replicar Jorge Sampaoli, Vitor Pereira. Eu acho inacreditável que um homem inteligente como o Tite não tenha feito o dever de casa. De olhar os jogos do Flamengo da época do Sampaoli, olhar os jogos do Flamengo da época do Vitor Pereira, basta esses dois e dizer, gente, não é por aqui que eu posso ir. Aí eu até gosto desse sistema deles, mas eu estou vendo que não funciona. Não é por aqui, eu preciso voltar a jogar de uma maneira diferente. Eu preciso voltar a ser o Tite lá do título mundial, lá de 2015, e não o Tite da seleção. Mas ele não muda. É impressionante como o Tite é realmente um cara com antolhos. E isso me preocupa muito. E isso a torcida já percebeu. Então, eu acho que, da maneira como está, caminha para um desenlace muito ruim. O Flamengo não está nada. Ver o Flamengo jogar é um ato de sacrifício da torcida. É quase um ato de masoquismo dos rubro-negros, porque é uma coisa medonha. Ontem teve uma jogada boa. A jogada do gol foi linda, mas foi só aquela jogada. Uma tabela do Vinha com o Bruno Henrique, o Vinha vai a linha de fundo, cruza na cabeça do Pedro, o Pedro dá uma cabeçada de almanaque. Flamengo 1-0. E foi só. O resto foi aquela nhaca de passe de Fabrício Bruno para Léo Pereira, de Léo Pereira para Vinha, de Vinha para Fabrício Bruno, para Léo Pereira, para Varela, para quem jogou na zaga no volante ontem, Alain, para o Alan para trás. Gente, ninguém aguenta mais isso. Isso o Flamengo viu com o Domenech, isso o Flamengo viu com o Paulo Souza, isso o Flamengo viu com o Sampaoli e viu com o Vitor Pereira. Não é possível que só porque ele, professor Adenor Bachmann, que é um desastre para esse elenco do Flamengo, já foi provado, o elenco já mudou e continua não sabendo jogar e não gostar de jogar em posicional, e ele insiste com o mesmo sapato, número 38, para um pé 42. Então é o seguinte, ou o Tite faz uma autoanálise, se prova um bom treinador, capaz de ter mais do que um sistema de jogo, e muda, e volta para um 4-4-2, que foi como o Flamengo ganhou todos os seus títulos desde 2019, ou então o destino dele é o cadafalso. A arquibancada já sentenciou de maneira bem clara ontem e não volta atrás, a menos que o Flamengo mude o sistema e comece a fazer uma coisa que não fez desde que acabou o Campeonato Carioca, jogar futebol. Renato, Marília, posso falar o que falta ao Tite? Falta borogodó. O Tite não tem o borogodó do Flamengo. O Tite não tem, a camisa social, a calça social, não tem. Aquela entrevista, vocês viram como ele definiu o drible? É que eu perdi aqui, eu tinha anotado. Repactuação de movimento. Eu não posso achar. Eu vou achar. Reprogramação de movimento criativo. Acho que é isso. Não dá. O que é isso? Então, assim, gente, precisa do borogodó. É claro que só o borogodó não basta. O Renato Gaúcho tem o borogodó. Mas falta o time, ele não vai adquirir. Ô, Mili, eu recomendo a você que faça um pequeno glossário de borogodó, porque borogodó é do nosso tempo. A garotada não tem a menor noção do que é borogodó. Então, faça um pequeno glossário. Molejo, né? O borogodó é a capacidade de inventar criativamente, a capacidade de você conquistar alguém, o seu molejo. É isso.
Ele não tem, né? Acho que ele nunca teve. Talvez no início ele tivesse um pouco mais de borogodó do que depois das passagens pela seleção, por incrível que pareça. Eu acho que o Renato falou uma coisa e que me impressiona mesmo, porque eu acho que o Tite subestimou o desgaste que ele tem perante a opinião pública, fora os corintianos, depois de 2 Copas do Mundo. Isso não é qualquer coisa, não. O Tele Santana depois perdeu 2 Copas do Mundo para ele recuperar parte da imagem. Ele teve que rever conceitos, por exemplo, para ele voltar a ganhar e cair na... O mestre veio depois de 2 derrotas na Copa. O Tite, depois da Copa, além de estar refém do mesmo modelo de jogo, ele continua refém dos mesmos termos, né? Do mesmo dicionário, dos mesmos métodos, dos auxiliares, inclusive o filho dele ao lado para dar explicação dessa maldita camisa social que eu estou vestindo aqui, e só por contingência. E isso é incrível porque a gente fica imaginando, será que ele não conversa com ninguém sobre isso? E sabe, o primeiro desgosto que me deu dessa semana em relação ao Tite foi ver o gol do Vinícius Júnior contra o Bayern de Munique. Para mim, aquilo me deu uma... Porque eu vi o Vinícius Júnior na Copa do Mundo ficar preso num trilho esquerdo, parecendo um... Como é que é o Renato? Jogador de totó, o pebolim, que a gente fala por aqui. Totó. E hoje ele é um jogador completamente imprevisível, moderno, joga em diagonal, atacante infernal, que parecia um jogador comum na Copa do Mundo e chegou a ser substituído. É o melhor jogador brasileiro disparado há muito tempo. E na Copa do Mundo foi subaproveitado. Então, acho que o Tite subestimou o desgaste dessas 2 Copas. Ele andou para trás na última Copa do Mundo em relação à primeira, em todos os aspectos. E mais, ele está tendo dificuldade em voltar a ser técnico de clube. A partir das decisões de revezamento, atitudes, viagens, treinos, estratégias. Ele está com dificuldade. E quando ele faz o corredor polonês batendo palma para a volta do Gabigol e coloca o Gabigol com 10 minutos de jogo, sendo que o Gabigol não tinha condição nem de estar no lado do campo fazendo Cooper, que também é um tema da nossa época, ele mostra uma fragilidade que eu imaginava que ele não teria. Ele se desculpou até na entrevista, né? Falando que colocou o Gabigol cedo demais, mas só um pouquinho de bafo. E o Maracanã, o Renato falou uma coisa importante. Maracanã, que sempre tem 60 mil, tinha 30 e não sei quando, não tinha 40. Isso é um sinal muito estranho. Isso é um sinal muito estranho, de não estar repleto o estádio, do estádio xingar e vaiar. Não é qualquer coisa, não, o que a gente viu ontem contra o Amazonas. Renato, você falou sobre mudar o jeito de jogar e citou o posicional, né? Mas eu acho que há uma diferença, pelo menos na minha opinião, na minha crítica, entre o posicional, entre aspas, do Paulo Souza com o do Vitor Pereira, aliás, anunciado o funcionário do mês lá na Arábia Saudita. Pode voltar, pode ser a próxima enquete. Volta Vitor Pereira. O Sampaoli com o posicional do Tite. E aí, eu queria que você explicasse melhor, porque com as características dos jogadores que ele tem hoje, e com a má fase, por exemplo, do Gabigol, quem seria uma dupla de ataque para não jogar desse jeito? Também não tem uma coisa que está na conta dos jogadores? Não acho. Acho que, embora os jogadores não estejam no seu melhor momento técnico e físico, acho que isso aí é culpa da comissão técnica. Jogadores de comprovado talento que estão em má fase técnica e física, a responsabilidade é da comissão técnica, que não conseguiu colocá-los em bom condicionamento físico e dar um treinamento para que mantivessem a sua capacidade técnica. Para mim, não há discussão sobre isso. O jogador é culpado. O jogador é culpado porque o treinador não soube treinar. Porque os caras sabem jogar. Desaprenderam? Não desaprenderam. E olha, Marília, eu no início também achei, como você está falando agora, que o posicional, eu até brincava dizendo que o Tite flertava com o posicional. Não era um técnico totalmente posicional. Mas à medida que o tempo vai passando, ele vai se tornando cada vez mais Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira e Domenech. Ontem foi uma coisa lamentável. Teve uma hora que ele tinha 4 ou 5 atacantes enfiados dentro da zaga do Amazonas, imagina, do poderoso Amazonas,
da muralha do Amazonas, e Léo Pereira, Fabrício Bruno, Alan e os laterais trocavam passes, um ao lado do outro, para depois tentar enfiar uma bola na chamada superioridade numérica. Então é o seguinte, ontem ele foi Sampaoli do início ao fim. Eu ontem, vendo o Flamengo do Tite jogar, pensei que estivesse diante do Flamengo de Sampaoli. Ele está piorando. E o pior é que quando ele falou, depois da segunda derrota, da derrota para o Botafogo, em que ele disse que era preciso dar um passo atrás, o Tolinho aqui se animou, disse, opa, ele vai rever os conceitos. Eu também achei. Todos nós. São dois tolinhos. Pois é, vai vir com o quadrado no meio-campo, gente. Vai voltar para o quadrado no meio-campo para jogar com dupla de ataque. Não, pelo contrário. Ele voltou mais posicional do que nunca. E quando ele diz, então, que é trabalho, significa trabalhar mais para fazer esse sistema que não deu certo com ninguém, dá certo com ele. É muita pretensão. Essa que é a questão. É muita pretensão. Ele precisa voltar a jogar da forma que jogavam o Jorge Jesus e Dorival Júnior. Jorge Jesus muito melhor que o Dorival, mas o Dorival também conseguiu fazer esse time do Flamengo ganhar dois títulos importantíssimos. O Dorival ganhou 2 títulos importantíssimos em menos tempo do que o Flamengo do Tite, que já está com 7 meses. Então, só para você ter uma ideia, quer dizer, é tempo, são os processos. Tem a turma que adora torcer por processo, né? Nós temos uma parte da mídia que adora, é torcedora de processo, de ciclos e de coisas do gênero. Essa turma que estava defendendo os processos precisa se tocar e que, com menos tempo, o Dorival ganhou a Copa do Brasil e a Taça Libertadores. Quanto à dupla de ataque, Marília, seja ela qual for, no momento eu diria que é Pedro e Bruno Henrique, porque o Cebolinha está machucado. Mas talvez seja Pedro e Cebolinha. Ou talvez, quando o Gabigol recuperar a forma física, quem sabe Pedro e Gabigol. O fato é que negócio de 4-3-3 com 2 pontinhas abertos na ponta, abertos nas extremas, não funciona nesse time do Flamengo. Pela enésima vez, está dando com os burros na água. E o Tite, aparentemente, não quer admitir. Vai cair. Se ele continuar insistindo nisso, vai cair. E eu já tenho até o meu substituto ideal. Chama-se Felipe Luiz, está dirigindo o Sub-17 e tem um potencial gigantesco de treinador. Tem tudo, na minha opinião, para repetir Paulo César Carpegiani, que também era um craque daquele time de 80 e depois se tornou o técnico vitorioso, ganhando, enfileirando Libertadores, Mundial e Brasileiro. Acho que o Felipe Luiz, hoje em dia, faria muito mais bem ao Flamengo do que o Tite. Mili, eu queria saber em qual alternativa você vota em relação às críticas e às vaias ontem, a pressão que está acontecendo, porque a gente estava falando antes do programa começar, que me parece uma pressão bastante local. Talvez à distância a gente consiga ver ainda resquícios ou sedimentos de um trabalho que começou, né, há mais de 200 dias no Flamengo. Mas no Rio de Janeiro parece que não. Parece no Rio de Janeiro e nos influencers e na imprensa segmentada e em torcedores influentes que não tem jeito. Então, eu queria primeiro que você falasse se a vaia é injusta, exagerada, irreversível, e o que é que pode ser feito? Porque, assim, mudar o esquema depois de amanhã contra o Bragantino resolve o problema? Os 7 meses que deu o título aliás, os 5 meses que deram o título ao Dorival no Flamengo, falta mais ainda para ter a primeira final. Primeiro, o próximo título que o Flamengo pode ganhar com o Tite é no dia 10 de novembro, a final da Copa do Brasil. Falta mais do que 5 meses. Mais 7, mais 5. Vai ter que dar um ano e um mês. Depois tem a final da Libertadores, 30 de novembro. Depois a final do Campeonato Brasileiro, as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a correção de rota vai acontecer sem taça. Foi para mim a pergunta, porque picotou na hora. Não, tá. Você. Eu acho ótimo falar da vaia, pelo seguinte, esse seu raciocínio é perfeito, Marília. É só no final do ano que a gente vai ver ou não vai ver taça. Então, até lá, o Flamengo vai ser avaliado por eliminações e bom futebol ou não, ou futebol ruim, né? Uma observação sobre as vaias, gente. Assim, esse futebol, um controle absoluto do jogo, que é o futebol posicional, a ficção do controle absoluto, né? Porque não existe o controle absoluto. O brasileiro e a brasileira não gostam desse futebol. Mas a gente gosta de ganhar. Ok. Mas a torcida do Flamengo, especialmente, não é esse o futebol que ela gosta de ver. Ainda mais depois da passagem de Jesus pela Terra. Jesus passou e deixou de legado o futebol bonito.
É possível jogar bem e ganhar. Não é só possível jogar feio e ganhar. É possível também jogar feio e perder, e jogar bem e ganhar. Jesus deixou isso como legado. Mas eu gostaria de falar uma coisa sobre a vaia. Gente, hoje, o torcedor não é torcedor. O torcedor é cliente. O torcedor é tratado assim pelos clubes. Pela SAF, ou pelos clubes que se acham empresa mesmo sem ser SAF. O cliente reclama. O cliente paga caro, vai lá e vai. Eu não lembro da geral vaiando. Eu lembro da geral em transe. Então, são outros aspectos que estão nesse jogo, nesse futebol moderno. É preciso que a gente fale sobre isso também. O cara que paga caro é o que mais reclama. É a turma do amendoim no Palmeiras. É a cativa do Corinthians. O cara do povão, ele vai lá e ele está em festa. Ele quer ver o time dele. Ele quer ver a camisa. E outra, tem também, por causa do Flamengo, dessa conotação Flamengo internacional, muita gente indo a jogos de fora do estado, de fora do país. Pessoas que não têm a cultura do estádio. Isso está mudando. O ingresso é caro, porque virou uma disposição de show, de sócio-torcedor, de... Não tem dinheiro para ser sócio-torcedor? Não vai, sabe? Não queremos você. Não pode comprar camisa? Não queremos você. Queremos o cliente. Isso é dito. Isso é dito. Isso muda o futebol. As vaias vão ficar cada vez mais presentes. Ah, sim, no Brasil se vai até 1 minuto de silêncio. Verdade, verdade. Mas agora o que a gente está vendo é a posição do cliente. Ele tem sempre razão. Então, não está bom do jeito que está. Mas a gente precisa dizer que realmente não está bom, não está bonito do jeito que está. Né? Pode ser eficiente, que é uma outra palavra, gestão neoliberal, né? Pode ser eficiente. Se o Flamengo ganhar uma taça, eu ia falar, a gente ganhar uma taça, gente. Não sei da onde, tenho terapia amanhã, isso eu não sei. Minha até também é do Corinthians, hoje aconteceu isso. Ô Mili, deixa eu te dizer uma coisa. A sorte do Tite é que não tem mais geral. Senão, o que ele ia levar de chinelo na cabeça, de pilha de rádio na cabeça, de saco de xixi nas costas, não ia estar em gibi nenhum. Porque o Geraldinho reclamava também, e reclamava muito. Eu entendo o teu conceito todo de cliente, concordo com ele. Eu só quero dizer o seguinte, o Tite, se tivesse geral, ele estava ferrado. Era pior para ele. Sim, pode ser. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, o Tite talvez tenha, sim, que adaptar. Mas a Marília conhece melhor do que ninguém. Ele não vai meter 3 zagueiros, mesmo tendo talvez os 3 melhores zagueiros do Brasil. Fazer isso, né? Eu especialmente gostaria de ver alguma coisa assim. Então a gente vai ter que esperar para ver onde isso vai dar. Teremos muitas assim, gente, falando honestamente, a rodada de ontem foi a cura da insônia. Foi só o Flamengo que jogou bem, né? Que jogou mal. A rodada foi tediosa. Mas é mais tedioso ainda a gente ver as explicações do Tite ao lado do filho dele, que não fala, né? Porque as perguntas não são dirigidas a ele. E quando ele fala 3 palavras. É um tédio, realmente. É um tédio atrás de tédio. Espero que mude. Mesmo eu sendo anti, eu gostaria muito de ver esse time com o elenco que tem jogando bem. O Arnaldo, tem 2 coisas, né? Mudar. Então, mudar sem treinar para o Tite é uma coisa que eu, de verdade, vou me surpreender muito. Mas ele vai precisar mudar, pelo menos, a Arrascaeta não joga, Cebolinha não joga, De La Cruz pode ser poupado, porque está numa sequência incrível, Pedro idem, e depois de amanhã tem o Red Bull, que é até outro dia líder do campeonato. Mudar o quê? Essa é uma pergunta. Sobre o Tite, eu tenho uma leitura, talvez compartilhada com você que conviveu com ele também em Seleção Brasileira ou no Corinthians, que é a seguinte: o Tite e o Titez precisa dessa pessoa do lado, que no momento é o Filho, ou é o Maceridian, ou o Kleber. Uhum. E que no melhor carreira, a torcida do Corinthians era a única na qual ele se refugiava. Ele se refugiou na Arena Corinthians, na Seleção Brasileira, no seu pior momento. Eu conheço um pouco, e ele pode não ser a pessoa da geral, e pode não ser o Geraldino, mas, assim como de outra forma o Gabigol se alimenta do carisma dele, eu acho que o Tite se ressente muito da falta de apoio. E isso, nos últimos tempos, porque se tinha alguém na Seleção Brasileira que apoiava ele, era a torcida do Corinthians.
Pois é, agora a opção dele negar o Corinthians várias vezes e ir para o Flamengo é uma opção pessoal, né? Não, Eu isso acho que sim, só estou dizendo que ele né? tinha isso. Sim, Não, é, isso é uma outra coisa. Ele faz bem de ele fazer tinha o isso. Mas ele está se não, sim, ressentindo, porque agora ele não tem respeito de ninguém. claro, mas eu acho que um técnico com essa característica, que nunca tinha trabalhado no Rio de Janeiro, que respira futebol de uma outra forma, deveria imaginar um cenário que a gente está vendo agora. Eu acho que esse cenário não é só porque jogou mal e não amassou. Esse cenário não jogou mal e não amassou, vinha assim tateando, mas esse cenário ficou desta forma porque o Tite passou e o seu time passaram também a perder, não só ganhar de pouco. Né? A gente não está vendo só 1-0 do Amazonas. A gente está vendo derrota na Libertadores, que faz com que o time esteja a alguns pontos do líder. E a derrota do Botafogo ela foi inaceitável por tudo que foi acontecendo ao longo da semana. Né? Das semanas, do poupa ali, poupa cá e poupa lá e tudo mais. E outra coisa, eu acho que o que está acontecendo, a Mindy falou da rodada do tédio, na terça-feira não teve tédio. Tem time brasileiro jogando bem. Tem time brasileiro dando gosto de ver jogar. Tem time brasileiro dando resposta com menos jogador e menos tempo de trabalho. Isso depõe contra o Tite. Eu não estou falando do Palmeiras, não, hein? E nem do Fluminense. Não. Eu estou falando do Atlético Mineiro, estou falando do Botafogo, né? Com técnicos que chegaram mais recentemente. E aí, eu acho que o mudar, Marília, eu não vejo como analisar esses primeiros jogos do Arthur Jorge no Botafogo ou do Milito no Atlético sem identificar que eles têm as digitais nesses novos times. Porém, os dois, nos seus sistemas, privilegiam os melhores jogadores dos dois times. O que está jogando o Scarpa, o Arana, o Paulinho e o Hulk no sistema, entre aspas, do Milito, é uma enormidade, porque o sistema dele privilegia os melhores jogadores. O sistema do Arthur Jorge, não pode jogar Luiz Henrique, Júnior Santos, então, pode jogar. O Tite, o sistema dele não privilegia os melhores jogadores desde a seleção brasileira. Não privilegiava nem o Vinícius Júnior. Para ele, o Luiz Araújo, eu gosto do Luiz Araújo, não acho um perna de pau, não. Mas não dá para comparar o Luiz Araújo com outros atacantes do Flamengo. Mas para ele, então mudar significa se render às evidências. Coisa que, por exemplo, aí é outra comparação que eu faço, o Dorival fez. Por que o Dorival consegue fazer isso? No São Paulo, no Flamengo. O Tite hoje é melhor técnico do Dorival? Faço a pergunta para vocês. O Tite hoje? Hoje? Não é. Não é. A seleção brasileira está em melhores mãos hoje do que estava na Copa do Mundo. Isso eu tenho convicção. Porque o Dorival se adaptou a outras situações. Ele não é um técnico refém de sistemas ou de situações. Ele gosta de um trio no meio de campo, de um lateral que sai jogando, etc. e tal. Mas ele procura colocar no time dele os melhores jogadores. O Tite não faz isso, até agora não fez. Então, mudar significa, talvez, colocar os melhores jogadores. Não, claro, só atacantes, evidentemente, o Dorival nunca fez isso. Não é isso que eu estou falando, mas algumas composições que privilegiem os melhores jogadores em lugares que eles se sentem minimamente confortáveis. Não adianta ter o Bruno Henrique como o Vinícius Júnior na trilha da lateral esquerda, naquela em cima da linha. Não adianta, eu sei, vocês sabem. Não é possível que ele não saiba. Então, eu acho que o técnico é importante, sim, mas quem decide jogo de futebol é jogador. Enquanto os jogadores do Flamengo continuarem como robôs, eles não vão decidir jogo nenhum. E a gente perdeu. Hoje, olha, você tem lá jogando o Flamengo, o Fluminense, o Galo, o Botafogo. O último time que eu vou escolher ver é o Flamengo. É incrível. Eu jamais imaginei. Porque o Flamengo, para mim, era o time que eu ligava à televisão desde a década de 80 e assistia. Eu sou um pouco rubro-negro, porque aquele time de 80 me fazia ligar a televisão e escolher um jogo do Flamengo. Quando começou o pay-per-view, fora o jogo do meu time, eu escolhi o jogo do Flamengo, que já teve um monte de timeco, um monte de jogador. Mas tinha alma, tinha alguma coisa.
Hoje não tem nada. Nada. É um time que não tem alma, não tem arte, não tem nada. E é incrível que isso esteja acontecendo com um elenco que tenha tantos jogadores capazes. É incrível. O time do Flamengo estagnou. E o Tite é responsável por isso, sim. Então ele precisa mudar de alguma forma. De qualquer forma, na verdade. Ele não estagnou, Arnaldo. Ele está regredindo. Assunto, vou pedir pior Renato, ainda. Ele está voltando. Renato, vou pedir para você, professor Renato, já que o Felipe Luiz ainda não assumiu, para você escalar o Flamengo, que tem que jogar contra o Red Bull, com os que estão disponíveis, claro, e mudar essa impressão. Quem você escalaria? Bom, para mudar a impressão, eu não sei, porque o time vai ter muito desfalque. Hoje em dia, quem que tem que jogar? Tem que jogar o Rossi. Ele ontem resolveu tentar transformar o Matheus Cunha num goleiro de Copas. O Tite copia tanto a Europa que até isso ele quer inventar, goleiro de Copa. Goleiro de Copa é o caramba, rapaz. Bota para jogar o melhor e fim de papo. Mas ele gosta de fazer uma média. Então, Matheus Cunha... Isso eu vou falar depois sobre o Carlos Miguel. Vou dar um plá de goleiro de Copas. Mas vamos lá. Foi isso mesmo que ele fez. Sorte que a bola não foi. Mas, enfim, Rossi, Varela, não tem jeito, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Vai ter que jogar com Igor Jesus, Alan e Gerson, que é um meio-campo já complicado, mas pelo menos é um meio-campo marcador. O Igor Jesus e o Alan marcam muito bem. Na frente vai ter que ser Luiz Araújo, porque não tem outro, ou então Lohan, Pedro e Bruno Henrique. Não tem, é isso. É isso. Não tem solução. O Gabigol não está pronto ainda para começar um jogo desse. Mas o Gabigol tem que estar no banco e provavelmente entrar durante a partida. Agora, o meu time do Flamengo ideal, recebi e sou o Felipe Luiz. Todo mundo está bem. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinha. Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson pela direita, Gabigol e Bruno Henrique. Não, Pedro e Bruno Henrique. Talvez até Gabigol e Pedro, dependendo de como estiverem. A gente esquece que o Dorival provou que dá para jogar com o Gabigol. Exatamente. Pois é, o time que o Renato escalou é um 4-3-3, mas eu vou mandar um WhatsApp para o Tite. Não é 4-3-3, não. É 4-4-2. O Gerson é meio campo. O Gerson é meio campo. Pedro e Bruno Henrique. Não, o de sábado. O de sábado está no 4-3-3. Não, é porque eu botei Luiz Araújo, é verdade. Então eu vou mandar um WhatsApp pro Tite, falando, o Renato quer esse time, Tite, mas é 4-3-3 móvel, com um borogodó. Não é um 4-3-3 estável. Vou até mostrar que tem loira que sabe sambar, não é o meu caso, é da amiga da Mili Lacombe, Paola Oliveira, mas dá para colocar borogodó no Tite. Então vamos tentar. Ela também é paulistana e tal, dá para tentar. Vamos tentar borogodó no Tite. Assim como eu tô otimista, porque é uma semana otimista para mim.